Olá, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula de vetores. Hoje nós vamos falar sobre combinação linear, tá? Vamos falar de base, o que é também uma base ortonormal. Nós vamos falar de igualdade de vetores, operações com vetores, ponto médio e módulo de um vetor, tá? Então, vamos à aula. Ok, pessoal. Então, vamos lá. Olá. Dados dois vetores, V1 e V2, não paralelos, tá? Então, aqui ó, no desenho, ó, o V1 aqui, ó, V1 e o V2, não paralelos. Para cada vetor V representado no mesmo plano, aqui ó, o vetor V aqui, ó, representado no mesmo plano, com origem coincidindo com a origem do V1 e do V2. Então, para cada vetor V representado no mesmo plano de V1 e V2, existe uma só dupla de números reais. A1 e A2, tá o quê? O V pode ser escrito como o A1 vezes V1, mais o escalar A2, V2. Tá? Então, graficamente, o que significa isso? Aqui a gente tem o V1 e tem o V2. Não paralelos. Eu tenho um vetor V aqui, então o vetor V eu posso representar pela regra do paralelogramo, né, que nós vimos na aula passada. Traço um paralelogramo aqui, com esta linha aqui paralela ao V1 e esta linha aqui paralela ao V2, certo? E aí eu vejo que o V pode ser escrito como um A1V1 mais um A2V2, tá? Perfeito? Então, veja. Quando V, este nosso vetor V, é expresso como em 1, ou seja, dado por esta igualdade, disse que V é combinação linear de V1 e V2. Tá? Então, se eu puder escrever o meu vetor V como um A1V1 mais um A2V2, a gente diz que o meu vetor V é uma combinação linear do vetor V1 e do vetor V2. E este conjunto B, que a gente chama, formado pelos vetores V1 e V2, é chamado base no plano, tá? Então, se eu pego dois vetores no plano que não sejam paralelos, esses dois vetores formam uma base no meu plano, tá? Qualquer conjunto de dois vetores não paralelos constitui uma base no plano. Foi o que eu acabei de afirmar, tá? Então, se você pegar quaisquer dois vetores não paralelos no plano, você vai ter uma base, tá? Perfeito. E você sempre vai poder escrever um vetor V qualquer como função dos elementos desta base, como aqui está em 1. Ó. V1 e V2 é a base. Qualquer vetor V que eu colocar no plano vai poder ser representado por A1, V1 mais A2, V2. Tá? Então, vimos que V1 e V2 são os vetores que compõem a minha base no plano. Mas quem são o A1 e o A2? Ora, os números A1 e A2 em 1, aqui, ó, os números A1 e A2 em 1, são chamadas coordenadas de V na base B. Tá? Então, o vetor V, que está representado lá em 1, pode ser representado também assim, ó. V é igual a A1, coordenada A1, coordenada A2, na base B, tá? Coloca um Bzinho aqui, indicando que essas coordenadas estão na base B, ou seja, A1, V1, mais A2, V2, tá? Porque a base B é formada pelos vetores
V1 e V2. Então, sucintamente, ou a gente pode escrever o vetor V assim, nesta forma, ou o vetor V assim, nesta forma. Salientando que a gente tem que escrever o B da base com a qual a gente está trabalhando, que no caso é V1, V2. Tá? Mas, na prática, olha aqui, ó, na prática, as bases mais utilizadas são as ortonormais. Então, o que é uma base ortonormal? Ora, uma base E1, E2 é dita ortonormal se os seus vetores forem ortogonais e unitários. O que quer dizer isso? Ó, o vetor E1 é ortogonal ao vetor E2. Então, nós vimos na aula passada que este símbolo denota ortogonalidade. Tá? Então, um vetor é ortonormal se eles forem ortogonais, que é esta representação, E1 é ortogonal a E2, tá? E unitários, ou seja, o módulo do E1 é igual ao módulo do E2, que é 1. O que é o módulo de um vetor? Nós vimos na aula passada que é o comprimento de um vetor. Então, o comprimento do vetor 1 é igual ao comprimento do vetor 2, que é igual a 1. Tá? Então, a base ortonormal mais importante no plano é a que determina o conhecido sistema cartesiano ortogonal XOY, tá? Então, vamos ver qual é esta base ortonormal. Esta é, de longe, a base mais importante. Vamos ver qual é ela. Ela está aqui, olha. Olha aqui. Então, veja. Os vetores ortogonais e unitários, neste caso, da base ortonormal, são simbolizados por I e J, ambos com origem em O, na origem do sistema cartesiano, e extremidade em 1, 0 e 0, 1, respectivamente. Ou seja, o I, ele tem a origem do vetor I, a origem é a própria origem do sistema cartesiano e a extremidade é o ponto 1, 0. E o vetor J? O vetor J é que a origem dele é a origem também do sistema cartesiano e a extremidade é o ponto 0, 1. Então, vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o vetor I aqui, ó. Então, a gente tem o plano cartesiano, ortogonal, né? X e Y, são ortogonais. E a gente tem aqui o primeiro vetor I. Olha lá. A origem dele está na origem do sistema cartesiano, e a extremidade dele é o ponto x igual a 1, y igual a 0. Olha o vetor J, certo? Ele é ortogonal ao vetor I, né? E a origem dele é a origem do sistema cartesiano, e a extremidade é o ponto x igual a 0, y igual a 1. E vejam que, além de eles serem ortogonais, eles são unitários. Olha, a distância de 0 a 1 é 1. A distância de 0 a 1 é 1. Tá? Então, esta é a chamada base canônica. Então, olha lá, sendo a base C, que a gente define essa base C como sendo o vetor I e o vetor J, é chamada de base canônica. Tá? Portanto, a gente pode escrever o vetor I como sendo 1, 0. Aqui, ó, o I é 1, 0, né? Quando o vetor é escrito nessa notação aqui, esse 1, 0 pode ser o ponto 1, 0, mas como também pode ser o vetor de extremidade 1, 0 e origem 0, 0. Ou seja, origem na origem do sistema cartesiano. Mesma coisa o vetor J. O vetor J, ele é o vetor 0, 1. Então, este vetor 0, 1, esta notação também pode ser usada para o ponto 0, 1. Né? Então, pode ser um ponto 0, 1, aqui, este ponto 0, 1 no plano cartesiano, como também pode ser o vetor J, que tem extremidade em 0, 1 e origem na origem do sistema cartesiano. Tá aqui, ó. A origem aqui e a extremidade 0, 1. Tá? Perfeito. Então, dado um vetor V
qualquer do plano, existe uma só dupla de números x e y, tal que v é igual a x na direção y, mais um y na direção j. Olha lá, aqui, ó. Esta I e J é a minha base canônica do plano, certo? I e J. Se eu pego um vetor V qualquer aqui, o vetor V qualquer pode ser escrito como xi, ó, o vetor xi é este aqui, mais o vetor, ó lá, yj, certo? Ó lá, este é o vetor yj. Então, o xi é um múltiplo do i. Ó, o i é só esse pedacinho aqui, ó, de comprimento 1. O xi é este aqui, que é um múltiplo do i. Tá? A mesma coisa aqui. Aqui tem o j, e o vetor yj é um múltiplo do j. Tá? Então, o meu vetor v pode ser escrito como, na componente x, é xi, mais um vetor na componente y, que é o yj. Tá? Então, a gente escreve assim. V igual a xi mais yj. Então, olha, o vetor V em 2, que é este aqui, o vetor V em 2, será também representado por V igual a xy. Tá? Então, ou a gente escreve xi mais yj, ou a gente só escreve assim, x, y. Aqui, eu não preciso colocar o C da minha base canônica C, tá? Quando tem essa notação só, abre parênteses, x, y, fecha parênteses, já está subentendido que x e y são as coordenadas na base canônica, tá? Só coloca uma letrinha aqui simbolizando outra base, sendo esta outra base diferente da canônica. Aí a gente tem que especificar quais os vetores que são os componentes da base. Mas, se não tem nada escrito aqui embaixo, quer dizer que a base é canônica. Está subentendido que a base é canônica. Tá? Então, está subentendido que x e y são as coordenadas do vetor v na base canônica. Então, vamos ver exemplo. Olha o exemplo aqui, olha. O vetor 3i menos 5j. Ora, se eu for colocá-lo como coordenadas na base canônica, é 3 menos 5. Ó, 3 menos 5. Certo? O vetor 3j. Ora, veja que a componente no i é 0, porque não tem componente em i aqui, é 0. Então, em i é 0. E em j é 3. Está aqui, ó, 0, 3. Olha o vetor menos 4i. Certo? Menos 4i. Então, em i, menos 4. Como não tem j aqui, quer dizer que a componente j é 0. Olha, 0. E o vetor 0, como a gente representa ele? Ora, como x igual a 0 e y igual a 0. Tá? Perfeito. Então, vamos passar à igualdade de vetores. Então, veja. Se o meu vetor u é representado por x1, y1 na base canônica e v é o x2, y2 na base canônica, eles são iguais, isso acontece se e somente se a primeira coordenada do u é igual à primeira coordenada do v, ou seja, x1 é igual a x2, tá aqui, ó, x1 é igual a x2, e a segunda coordenada do u é igual à segunda coordenada do v, isto é, y1 é igual a y2, tá? Então, vamos lá. Exemplo 2. Exemplo 2. Suponha que meu vetor u seja x mais 1, 4, na base canônica, que seja igual ao vetor v, 5, 2y menos 6, também na base canônica. Então, para eles serem iguais, eu tenho que determinar o x e o y. Então, veja, vamos usar esta propriedade de igualdade de vetores. Aqui, ó, a primeira coordenada do primeiro é igual à primeira coordenada do segundo, e a segunda coordenada do primeiro vetor é igual à segunda coordenada do segundo vetor. Então, vamos lá. Primeira coordenada do u, x mais 1. A primeira coordenada do v, 5. Então, x mais 1 tem que ser igual a 5. Vamos para a segunda coordenada do u, 4. Tem que ser igual à segunda coordenada do v, que é 2y menos 6. Então, 4 é igual a 2y menos 6. Agora, vamos isolar o x na primeira equação. X é igual a 4. Olha lá. Isola o y aqui. 2y é igual a 10.
portanto, y é igual a 5. Então, x é igual a 4, y é igual a 5. Então, o meu vetor u, que é igual ao vetor v, olha lá, a primeira coordenada é 5. 5. E a segunda é 2y menos 6, mais y é 5. 5 vezes 2, 10, menos 6, 4. Então, a segunda coordenada é 4. Então, o u é igual a v, que é igual a 5, 4. Tá? Então, a igualdade de vetores é bem simples, né? Para dois vetores serem iguais, basta igualar cada uma das coordenadas deles, respectivamente. A primeira iguala as duas primeiras coordenadas e iguala as duas segundas coordenadas, tá? Tá, então vamos operações com vetores. Operações com vetores. Então, veja. Sejam meu vetor u, x1, y1, na base canônica, e o v, x2, y2, na base canônica. E alfa, um número real qualquer. Define-se u mais v, ou seja, a soma do vetor u com a soma do vetor v, horas. Para somar vetores, basta somar as duas primeiras coordenadas, então x1 mais x2, e as segundas coordenadas, y1 mais y2, está aqui. Então, o vetor soma é dada desta maneira, tá? E multiplicar um vetor por um número real, alfa u. Ora, se o u é x1, y1, se eu vou multiplicar o u por alfa, eu tenho que multiplicar cada uma das coordenadas do u por alfa. Então, fica alfa x1, alfa y1. Aqui, ó, alfa x1, alfa y1. Então, multiplicar um vetor por um número alfa é multiplicar cada uma das suas coordenadas pelo número alfa. Tá? E quem é o vetor menos u? Ora, se o vetor u é x1, y1, o menos u é menos x1, menos y1. Menos x1, menos y1. Né? Basta fazer aqui, ó, alfa é igual a menos 1. Né? Ó, faz alfa igual a menos 1. Fica menos 1x1, menos 1y1. Tá? É um caso particular do alfa u, esse aqui, menos u. E o vetor u menos v? Ora, o vetor u menos v é simplesmente, se u é x1, y1, o v é x2, y2, fazer u menos v é fazer a primeira coordenada do u menos a primeira coordenada do v, que é x1 menos x2, tá aqui, ó, x1 menos x2, e fazer a segunda coordenada do u menos a segunda coordenada do v, y1 menos y2. Tá aqui, ó, menos y1 menos y2. Então, são bem fáceis, tá? Tranquilos essas propriedades, essas definições, né? Tá. Então, exemplo 3. Vamos lá, o exemplo 3. Olha lá. Determinar x em 3x mais 2u é igual a meio vezes v mais x, sendo u o vetor 3 menos 1 e o vetor v menos 2 e 4. Tá? Então, veja, ele quer determinar o x. Ó. O x tem x aqui, no 3x, e o x aqui. E ele dá o u e ele dá o v. Então, de fato, somente incógnita é o meu vetor x. Tá? Porque ele dá o u, que é 3 menos 1, e ele dá o v, que é menos 2, 4. Então, só tem o x de incógnita. Então, vamos à solução. Ó, como tem uma fração aqui, meio multiplicando o v, eu vou multiplicar ambos os membros por 2. Tá? Se eu multiplico ambos os membros por 2, 3x vezes 2, 6x. 2u vezes 2, 4u. Meio v vezes 2, só dá o v. Cancela 2 com o 2 do denominador. E 2 vezes x, 2x. Está aqui. Ok. Agora, eu vou passar para o primeiro membro este 2x aqui. Ó. Então, no primeiro membro vai ficar o 6x menos o 2x do segundo membro. Está aqui. Ó. O primeiro membro fica esse aqui. E eu passo o 4u do primeiro membro para o segundo membro. Então, no segundo membro fica o v, que já está no segundo membro. Ó, o v já está no segundo membro. Porém, o 4u eu passo para o segundo membro com sinal trocado. Menos 4u. Tá? Então, 6x menos 2x é 4x. v menos 4u igual a v menos 4u. Então, agora, eu quero achar o valor de x. Então, 4 está multiplicando x, eu passo 4 dividindo para o segundo membro. Então, fica x igual a 1/4 de v
menos 4u sobre 4, que é menos u, né? Tá? Só passei o 4 dividindo aqui no segundo membro, né? Perfeito. Agora é só substituir u e v nesta equação. Olha lá. X é igual a 1/4 de v. X é igual a 1/4 de... Ora, o v ele deu menos 2, 4. Olha lá, menos 2, 4. Ele deu o v. Menos 2, 4. Está aqui. Menos u. Menos, só que quem é o u? Ele deu 3 menos 1. Então, ele deu, ó, u é 3 menos 1. Então, ó, x igual a 1/4 v menos u, ficou x igual a 1/4 de menos 2, 4, menos 3 menos 1. Então, vamos lá. Agora a gente passa, olha lá, atenção, hein? Aqui é a operação multiplicação em primeiro lugar. Então, a 1/4, a gente passa multiplicando aqui. Não vai fazer este vetor menos este aqui. Não pode fazer o vetor menos 2, 4, menos o vetor 3, menos 1. Porque 1/4 está multiplicando o primeiro vetor. Então, tem que fazer a multiplicação aqui dentro primeiro. Então, veja, 1/4 vezes menos 2, menos meio. 1/4 vezes 4, 1, certo? Multipliquei 1/4 por cada uma das coordenadas, certo? É isso que a gente tem que fazer. Olha, a propriedade 2 ali em cima. Propriedade 2. Perfeito. Então, eu passei 1/4 multiplicando este vetor, as coordenadas desse vetor aqui de cima. Então, dá menos meio e 1. Agora, vamos passar o menos para dentro do segundo vetor. Então, fica menos mais 3, menos 3. Menos, menos 1, 1. Como eu passei o menos para dentro, lá fora fica mais, né? Certo? Como eu passei o menos para dentro, aqui fora ficou mais. Então, vamos lá. Agora, soma de dois vetores. Soma as duas primeiras coordenadas. Menos meio mais menos 3. Ou seja, menos meio menos 3 na primeira coordenada. E a segunda coordenada? 1 mais 1. 1 mais 1. Então, menos meio menos 3 tira o mínimo menos 7 meios. 1 mais 1, 2. Tá? Então, o vetor x é menos 7 meios e 2. Bom, então, vamos ao item vetor definido por dois pontos. Então, veja, sejam os pontos A, que é igual a x1, y1, e o vetor B, que é igual a x2, y2. Então, podemos escrever o vetor AB como AB igual a B menos A. A primeira folha da aula anterior, nós vimos que um vetor AB pode ser escrito como o ponto B menos o ponto A. Ou seja, o vetor AB é igual. Quem que é o ponto B menos o ponto A? Nós acabamos de ver na definição. É a primeira coordenada do B menos a primeira coordenada do A. x2 menos x1, está aqui. E quem é a segunda coordenada do vetor AB? É a segunda coordenada do ponto B menos a segunda coordenada do ponto A. y2 menos y1. Então, é fundamental aqui que não haja troca. O vetor AB, ele sai de A e chega em B. Então, é a extremidade menos a origem do vetor, sempre. Tá? A ponta da flecha está sempre na extremidade do vetor. Ó, a ponta da flecha está em B. Então, B menos A. Tá? Então, não pode trocar aqui o B com A. Não pode. Cuidado. Dá tudo errado os cálculos. Tá? Perfeito. Então, veja. Olha lá. Ó, os pontos A e B. Ele falou que o ponto A, x1, y1. O ponto B, x2, y2. Então, está aqui o ponto A, x1, y1. O ponto B, x2, y2. Então, esse aqui é o vetor AB. Este é o vetor AB. Tá? Ok. Mas veja, o vetor AB ele pode ser dado por x2 menos x1, y2 menos y1. Tá? Então, x2 menos x1, y2 menos y1 é este ponto P aqui. Ó. Este ponto P aqui. E este ponto P, se eu ligar a origem do sistema cartesiano a ele, este ponto OP é um representante deste vetor AB. Porque é um representante, primeira aula passada, é um vetor de mesma direção, ou seja, são paralelos, tem o mesmo sentido e tem o mesmo comprimento. Tendo essas três características, tratam-se de representantes de vetores.
tá? Então, o vetor OP é um representante do vetor AB. E qual a importância desse vetor OP? O vetor OP, representante do vetor OB, é o vetor posição. Muito importante esse vetor, o vetor posição. O vetor posição é aquele que sai da origem. Ó. A origem dele é a origem do sistema cartesiano, tá? Então, esse é o vetor posição, que representa o vetor AB. Então, veja, o vetor posição, OP, ó, o vetor posição O, com origem O, e extremidade em P, como ele é dado? Ele é dado por P menos O, né? Vetor definido por dois pontos, P menos O. Mas o P menos O, quem que é? Ó, P, x2 menos x1, y2 menos y1. O O é 0, 0. Então, fazer P menos O é o próprio P. Então, o P menos O é x2 menos x1, y2 menos y1. Então, P menos O é x2 menos x1, y2 menos y1. Mas quem é B menos A? Ora, B menos A é o vetor AB. Ó. O vetor AB é x2 menos x1, y2 menos y1. Então, ó, veja, eles são iguais. O AB, ó, x2 menos x1, x2 menos x1. y2 menos y1, y2 menos y1. Né? Então, o vetor AB é igual ao vetor OP, certo? Tá? São o mesmo representante. Então, é importante esse vetor OP, cuja origem está na origem do sistema cartesiano. É o vetor posição. Tá? Ok. Vamos fazer um exemplo. Tá aqui, ó. Dados os pontos A, menos 1, 2, o ponto B, 3, menos 1, e o ponto C, menos 2, 4, determinar o ponto D de modo que o vetor CD seja metade do vetor AB. Legal. Então, veja, o que ele está pedindo? Determinar o ponto D. Bom, se é para determinar um ponto D, eu vou chamar o ponto D de x e y genericamente. Eu tenho que determinar x e y, certo? Perfeito. Temos que determinar o ponto D, x e y. Então, agora a gente vai usar esta informação de que CD é meio de AB. Mas quem é o vetor CD? Nós sabemos que é o vetor definido por D menos C, extremidade menos a origem do vetor. Certo? Agora, quem é o vetor D? O vetor D nós chamamos de XY. Então, o vetor D é XY. Menos o vetor C. Só que quem é o vetor C? Menos 2, 4. Olha lá. Menos 2, 4. Então, vamos lá. Agora, é diferença de XY menos 2, 4. Cuidado com o sinal aqui, ó. Primeira coordenada, x menos 2. Ou seja, x mais 2. Segunda coordenada, y menos 4. Y menos 4. Então, está aqui. X mais 2, y menos 4 é o vetor CD. É o vetor CD. Este primeiro membro do dado que ele dá aqui. Agora, vamos ver quem é o vetor AB. Vetor AB. Então, vamos lá. O vetor AB, pela definição, é B menos A. Quem que é o B? Ele deu. B é o ponto 3 menos 1. 3 menos 1. Menos o vetor A. Quem que é o vetor A? É menos 1, 2. Então, menos 1, 2. Agora, de novo, cuidado com os sinais. Olha. Primeira coordenada desse, menos a primeira coordenada desse. Como fica? 3 menos 1. 4. 3 mais 1. 4. Menos 1 menos 2. Menos 3. Beleza. Então, o vetor AB é 4 menos 3. E o vetor CD é x mais 2, y menos 4. Ele quer que o vetor CD seja meio do vetor AB. Então, o vetor CD, x mais 2, y menos 4, x mais 2, y menos 4, tem que ser meio do vetor 4 menos 3. Está aqui, ó. O vetor CD é meio do vetor AB. Então, agora é só a gente trabalhar com a igualdade de vetores. Olha lá. Qual era a definição de igualdade de vetores? Horas. Então, veja. Antes de fazer a igualdade, temos que lembrar, este vetor, 4 menos 3, está multiplicando pelo meio. Então, esta é a operação que eu tenho que fazer em primeiro, multiplicação em primeiro. Então, veja, meio vezes 4, 2 na primeira coordenada. Meio vezes menos 3 na segunda coordenada, menos 3 meios. Então, o segundo membro
se tornou este aqui. E o primeiro membro é este. Agora sim nós podemos igualar coordenadas de um e coordenadas do outro. Então vamos lá. Primeira coordenada desse é igual à primeira coordenada desse. Isto é, x mais 2 é igual a 2. Está aqui, x mais 2 é igual a 2. E agora, segunda coordenada deste é igual à segunda coordenada deste. Isto é, y menos 4 é igual a menos 3 meios. Y menos 4 é igual a 3 meios. Então, a gente isola o x aqui no primeiro membro, fica x igual a 0. Passa o 2 para cá, fica 2 menos 2, x igual a 0. Passa o menos 4 para o segundo membro, fica menos 3 meios mais 4. Isso é y igual a 5 meios. Então, o meu vetor D, que eu chamei de xy, quem ele é? Na verdade, ele é o vetor 0, 5 meios, porque o x vale 0 e o y é 5 meios. Então, meu vetor D é 0, 5 meios. Tá? Ok. Então, agora, a gente pode ver ponto médio de um vetor. Tá? Ponto médio de um vetor. Então, vamos lá. Vamos ver qual é o ponto médio. Ó, eu tenho o ponto A, que é dado por x1, y1. E o ponto B, que é dado por x2, y2. E o ponto M, que é dado por xy, ponto médio de AB. Então, o ponto A e o ponto B, o M é o ponto médio do AB. Então, vamos ver como fica na figura. Ó. Este é o meu ponto A, cujas coordenadas são x1 e y1. E este é meu ponto B, cujas coordenadas são x2 e y2. E o ponto médio do segmento AB, que é o M, cuja coordenada é x, y. Eu quero determinar as coordenadas do M, x, y, do ponto médio, como função das coordenadas de A, x1, y1, e as coordenadas de B, x2, y2. Como a gente procede? Então, veja, vamos nos atentar ao desenho. Ora, eu sei que M é o ponto médio de AB, certo? Isso é o que é o dado. M é o ponto médio de AB. Então, como é ponto médio, o vetor AM, com origem A e extremidade em M, o vetor AM é igual ao vetor MB, com origem em M e extremidade em B. Está aqui, ó. Então, não pode trocar as letras aqui. O vetor que sai de A e chega em M é igual ao vetor que sai de M e chega em B, certo? As flechinhas têm que estar apontadas para baixo aqui, certo? Todos têm que ter o mesmo sentido, né? Então, AM é igual a MB. Ok, perfeito. Então, tá aqui, ó. Isto é chave para resolver, achar os valores de x e y, que são as coordenadas do ponto médio. Então, veja, o que é AM? Ora, vetor definido por dois pontos. AM é igual a M menos A. Então, M menos A, quem que é? Primeira coordenada do M, x. Menos a primeira coordenada do A, x menos x1. Está aqui, ó. Primeira coordenada é x menos x1. Vamos para a segunda coordenada do M, y. Menos a segunda coordenada do A, y1. Y menos y1. Então, o vetor AM, que é um M menos A, é x menos x1, y menos y1. Agora, quem é o vetor MB? É só fazer B menos M. Qual é a coordenada do B? x2. A primeira coordenada do B, x2. E a primeira coordenada do M, x. Então, é x2 menos x. Está aqui, ó, a primeira coordenada do MB é x2 menos x, que é a primeira coordenada do B menos a primeira coordenada do M. Agora, vamos para a segunda coordenada do B, menos a segunda coordenada do M, ou seja, y2 menos y. Está aqui, y2 menos y. Tá? Perfeito. Agora, a gente tem igualdade desse vetor e desse vetor. Ora, só resgatar a definição de igualdade de dois vetores. A primeira coordenada desse tem que ser igual à primeira coordenada desse. Isto é, x menos x1 tem que ser igual a x2 menos x. Né? X menos x1 tem que ser igual a x2 menos x. E a segunda coordenada desse tem que ser igual à segunda coordenada desse. Isto é, y menos y1 é igual a y2 menos y. Tá aqui, y menos y1 é igual a y2 menos y. Então, a gente tem que resolver. Vamos resolver.
Este aqui, ó, esta primeira equaçãozinha aqui, ó, em x. Vamos passar o x para o primeiro membro. Este menos x, que está no segundo membro, vamos passar para o primeiro membro. Então, fica x do primeiro membro mais x, 2x, igual. Agora, vamos passar o menos x1 no primeiro membro para o segundo membro. Então, fica x2 mais x1, ou x1 mais x2, tanto faz. Beleza. Então, esta equação está aqui, isolando o x, né? Colocando o x, a parte que tem x no primeiro membro. Agora, vamos a esta equação. Vamos colocar tudo que é y no primeiro membro. Então, tem menos y no segundo membro, eu passo para o primeiro, fica y mais y, ou seja, 2y. Tem menos y1 no primeiro membro, eu passo para o segundo membro. Fica y1 mais y2. Tá? Agora é só isolar o x. Olha lá, ó. X, o 2 está multiplicando o x no primeiro membro. Passa o 2 dividindo, fica x igual a x1 mais x2 sobre 2. Aqui é a mesma coisa. O 2 está multiplicando o y. Passa dividindo para o segundo membro, y igual a y1 mais y2 sobre 2. Então, o meu ponto M, que é o ponto médio, que é dado pelas coordenadas x, y, como ficam x, y em função das coordenadas do A e do B? Ó, eles ficam assim. A primeira coordenada do ponto médio é a média do x1 e o x2. E a segunda coordenada do ponto médio é a média do y1 e y2. Certo? Então, é bem simples de guardar, né? Certo? Ponto médio, tira a média das coordenadas. Certo? Bem fácil. Ponto médio, basta tirar a média das coordenadas, tá? Das respectivas coordenadas. Então, veja. Vamos ver exemplo aqui, ó. Vamos ver exemplo, ó. Aqui, ó. Vamos deixar até a formulinha aqui, ó, do ponto médio. Ó, o exemplo 5. O ponto médio do segmento de extremos A, menos 2, 3 e B, 6, 2 é... simples, né? Só tirar soma a primeira coordenada do A com a segunda coordenada do B e divide por 2. Menos 2 mais 6 sobre 2. Vamos para a segunda coordenada do ponto médio. É a soma da segunda coordenada do A mais a segunda coordenada do B, dividido por 2. Isto é, 3 mais 2 sobre 2. 4 sobre 2, 2. 3 mais 2 sobre 2, 5 meios. Pronto. Esta é a coordenada do ponto médio M entre A e B. Tá? Bem simples, né? Vamos ao paralelismo de dois vetores. Paralelismo de dois vetores. Então, veja. Vimos que, lá na primeira aula, se o vetor U é representado por x1, y1 e o vetor V representado por x2, y2, só relembrando, né? A gente está trabalhando aqui com a base canônica, né? Porque não está escrito que está especificado a base aqui, é canônica, tá? Então, eu tenho meus dois vetores, U e V. Nós sabemos que U e V são paralelos se existe um número real alfa, tal que U é igual a alfa V, tá? Então, dois vetores são paralelos se existe um número real alfa, tal que U pode ser escrito como alfa V. Perfeito. Então, veja. Eu sei que o meu vetor U é x1, y1. E eu sei que o meu vetor V é x2, y2. Então, fica aqui, ó. x1, y1 igual a alfa x2, y2. Tá aqui, ó. x1, y1 igual a alfa x2, y2. Ou seja, o vetor U é alfa vetor V. Então, vamos lá. Olha lá. Recapitulando. Multiplicação de um vetor por um número. Multiplico cada uma das coordenadas do vetor por este número. Alfa x2 na primeira coordenada, alfa y2 na segunda coordenada. Pronto, agora sim eu tenho a igualdade de dois vetores. Ó. Este vetor é igual a este. A gente sabe como igualar dois vetores. Primeira coordenada deste é igual à primeira coordenada deste. Isto é, x1 igual a alfa x2. Tá aqui, x1 igual a alfa x2. E a primeira coordenada deste, e a segunda coordenada deste é igual à segunda coordenada deste. Isto é, y1 é igual a alfa y2. Está aqui. Então, eu tenho que, da igualdade dos vetores, que x1 é igual a alfa x2 e y1 é igual a alfa y2. Então, veja, se eu passar o x2 dividindo, o alfa fica x1 sobre x2. Se eu passar o y2 dividindo, o alfa fica y1 sobre y2. Ora, mas o alfa é x1 dividido por x2.
e o alfa também é y1 dividido por y2, então, necessariamente, o x1 sobre x2 tem que ser igual a y1 e y2, claro, porque x1 sobre x2 é alfa e y1 sobre y2 também é alfa, certo? Então, verificar o paralelismo de dois vetores quaisquer, basta ver se a divisão da primeira coordenada do primeiro vetor dividido pela primeira coordenada do segundo vetor é igual a segunda coordenada do primeiro vetor dividido pela segunda coordenada do segundo vetor. Olha como é fácil. Exemplo 6. Os vetores U igual a menos 2, 3 e V igual a menos 4, 6, eles são paralelos. Por quê? Basta dividir menos 2 por menos 4 e 3 por 6. Ora, menos 2 sobre menos 4 é meio. E 3 sextos é meio também. Pronto, eles são paralelos. Então, muito prático verificar se dois vetores são paralelos. Basta dividir a primeira coordenada do primeiro vetor pela primeira coordenada do segundo vetor e verificar que essa divisão é igual a segunda coordenada do primeiro vetor dividido pela segunda coordenada do segundo vetor. Certo? Muito fácil. Perfeito. Então, vamos lá. Observações. Considera-se o vetor 0, ou seja, 0, 0, paralelo a qualquer vetor. Tá? Então, o vetor 0, 0 é paralelo a qualquer vetor. B. Se uma das componentes de um vetor for nula, a componente correspondente de um vetor paralelo também é nula. Tá? Então, se a primeira coordenada de um vetor é nula e ela for paralela a um outro vetor, a primeira coordenada do outro vetor tem que ser nula. Mesma coisa, se a segunda coordenada do primeiro vetor for nula, se ele for paralelo a um outro vetor, a segunda coordenada desse outro vetor também tem que ser nula. Tá? Perfeito. Módulo de um vetor. Módulo de um vetor. Este é fácil aqui também. Seja V o meu vetor xy, tá? Na base canônica. Perfeito. Pelo teorema de Pitágoras, temos. Então, vamos lá. Vamos desenhar. Antes de ver o teorema de Pitágoras, vamos desenhar. O meu vetor V é xy. Então, aqui, ó. Xy. E o meu vetor V, ele tem componentes x e y. Componente x na horizontal e y na vertical. Certo? Perfeito. Agora, veja. Nota que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu posso usar teorema de Pitágoras, certo? Então, o módulo do vetor V, ou seja, o comprimento do vetor V, é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Está aqui, ó. O módulo do vetor V, o comprimento do vetor V, é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, quando o V é dado por x, y. Tá? Então, é muito fácil, dado um vetor V assim, tirar o módulo dele. É só calcular a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Você tem o comprimento do vetor V, que é o módulo do vetor V. Tá? Então, é módulo. Não pode esquecer esse módulo aqui, tá? Módulo. Porque módulo é um número. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado é um número. Não pode escrever só V igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Não, não pode. V é um vetor. Então, o módulo do vetor é um número. Raiz quadrada de um número é um número. Então, vamos lá. Olha como é fácil. Exemplo 7. Se o meu vetor V é dado por 2 menos 3, então o módulo de V é raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada de 4 mais 9, que é raiz quadrada de 13. Ok. Vamos à observação aqui. Ó. Vamos supor que eu tenha no plano cartesiano o ponto A, cuja coordenada é x1, y1, e o ponto B, cuja coordenada é x2, y2. Tá? Então, o módulo do vetor AB é este comprimento aqui. Tá? Então, a distância do ponto A ao ponto B é o módulo do vetor AB. Então, aqui, ó, a distância do ponto A ao ponto B, que eu denoto por D de AB. É a distância do ponto A ao ponto B é igual ao módulo do vetor AB. Tá? Agora,
Como AB é B menos A, então é x2 menos x1, y2 menos y1, né? Perfeito. Agora, qual é a distância de AB? Veja, a distância de AB é este aqui, essa distância. Concorda que o vetor AB ele é dado por este cateto aqui embaixo, tem x2, mede x2 menos x1. x2 menos x1, este cateto aqui embaixo. E este cateto aqui é y2 menos y1, certo? x2 menos x1, que é o cateto aqui de baixo, e y2 menos y1, que é este cateto aqui, né? Os dois são catetos desse triângulo retângulo, cuja diagonal é módulo de AB, certo? Então, ora, triângulo retângulo, Pitágoras, raiz quadrada deste cateto ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais o quadrado deste cateto aqui, que é y2 menos y1. y2 menos y1 ao quadrado. Então, distância de AB é raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Apliquei somente Pitágoras aqui, ó, neste triângulo aqui, cuja hipotenusa é o módulo de AB, cujo cateto é x2 menos x1, esse cateto paralelo ao eixo x, que é x2 menos x1, e o cateto paralelo ao eixo y, que é y2 menos y1, tá? Então, isso aqui é a fórmula da distância entre dois pontos, que nada mais é do que a aplicação do teorema de Pitágoras, tá? Perfeito. E vetor unitário? Bom, então, nós vimos em multiplicação de número real por vetor, que a cada vetor V diferente de zero, podemos associar dois vetores unitários paralelos a V. O V sobre o módulo de V e seu oposto, menos V sobre o módulo de V, né? Então, se a gente pega um vetor V e divide pelo seu comprimento, dá um vetor V sobre módulo de V de comprimento unitário, cujo sentido é o mesmo do vetor de V, porque aqui é o mais na frente. E se a gente pega um vetor menos V e divide pelo módulo de V, dá um vetor de comprimento unitário, porém de sentido contrário ao de V, por causa desse sinal menos aqui, tá? Então, veja, olha lá. O versor de V igual a 3 menos 4 é, veja, então veja, quem é o versor? Vou chamar o versor de V de U. O versor U é o V sobre o módulo de V. Pela definição que vimos aqui, ó. V sobre o módulo de V. Então, V sobre o módulo de V. Quem é o V? O V é 3 menos 4. Então, o V é 3 menos 4. E quem é o módulo de V? Ora, é a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Então, fica 3 menos 4 sobre raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 9 mais 16, raiz quadrada de 25. Que fica igual, ora, o numerador permanece igual, e raiz de 25 é 5. Passa o 5 dividindo a primeira coordenada e passa o 5 dividindo a segunda coordenada. Fica 3 quintos menos 4 quintos. Pronto, então o versor U do versor V, 3 menos 4, é o versor 3, 5, menos 4, 5. Tá? Exemplo 9. Exercício 9. Então, vamos lá. Dados o vetor U, menos 1, 3, e o vetor V, menos 2, 1, determinar o módulo do vetor 2U, menos 3V. Então, veja, vamos ver quem é 2U menos 3V. 2U menos 3V é 2 vezes. O U ele deu, menos 1, 3. Então, fica 2 vezes menos 1, 3. Menos 3V, o V ele deu, está aqui. Então, é menos 3 vezes, menos 2, menos 1. Então, perfeito. Agora, ora, é o vetor multiplicado por um número. Então, passa o número multiplicando cada uma das coordenadas do vetor. Então, fica menos 2, 6. Está aqui, ó. O primeiro vetor, menos 2, 6. Agora, passa o menos 3, multiplicando cada uma das coordenadas do vetor menos 2, menos 1. Então, fica menos 3 vezes menos 2, 6. Menos 3 vezes menos 1, 3. E como o menos passou para dentro, fica mais aqui fora. Certo?
Agora sim a gente soma esses dois vetores. Basta somar as coordenadas do primeiro com a primeira coordenada do segundo. Menos 2 mais 6, 4. 6 mais 3, 9. Pronto. Então, o vetor 2u menos 3v é o vetor que, após as contas, deu o vetor 4, 9. Ele que calcula o módulo desse vetor 4, 9. Ora, o módulo do vetor 4, 9 é raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Ou seja, a raiz quadrada de 16 mais 81, que é a raiz quadrada de 97. Então, está aí. O módulo do vetor 2u menos 3v é raiz quadrada de 97. Tá? Bom, e finalmente, vamos fazer o exemplo 10. Olha lá. Determinar no eixo OX um ponto P que seja equidistante dos pontos A, menos 1, menos 2, e B, 5, menos 4. Então, vamos lá. Ele quer que eu encontre um ponto P no eixo OX. Então, veja. Como a gente representa esse ponto P? Ora, o ponto P é do tipo x0. Por quê? Porque ele está no eixo OX. Se um ponto P está no eixo OX, a coordenada y dele é 0. Então, o y é 0. E uma coordenada genérica, qualquer no eixo x, OX, eu chamo de x, por exemplo. Uma variável x, a ser determinada. Então, o ponto procurado, ele tem coordenadas x e 0. Por quê? O y é 0, porque eu sei que ele está em cima do eixo OX. Ele fala anunciado. Tá? Então, basta calcular o valor de x. Agora, o que ele dá para calcular o valor de x? Ele fala que este ponto P é equidistante deste ponto menos 1, menos 2 e 5, menos 4. O que quer dizer? Ele quer dizer isso. Ó. A distância do ponto P ao ponto A é igual à distância do ponto P ao ponto B. Ou seja, o ponto P é equidistante deste A e o ponto P é equidistante do ponto B. Certo? Ser equidistante é que a distância de P até A é igual à distância de P até B. Ou seja, distância de P até A, nós vimos que é o módulo do vetor PA. Distância de P até B, nós vimos que é o módulo do vetor PB. Então, simples, olha lá. PA, o vetor PA, como eu sei, é A menos P. Extremidade menos origem do vetor. A menos P. Só que quem é o A? Ora, o A é menos 1, menos 2. E o P é x0. Então, fica menos 1, menos 2, menos x0. Então, menos 1. Então, o vetor menos 1, menos 2 e menos vetor x0. Então, faço a primeira coordenada do A menos a primeira coordenada do B. Fica menos 1, menos x. Está aqui, ó. Menos 1, menos x. A primeira coordenada do PA. E a segunda coordenada do PA? Ora, é 0... P menos A, né? P menos A. Perdão. Ó, eu que fiz confusão aqui, né? O vetor PA é A menos P, né? Certo? Extremidade menos origem. A menos P. Então, é a primeira coordenada do A menos a primeira coordenada do B. Menos 1 menos x. Está aqui. Agora, segunda coordenada do A menos segunda coordenada do B, do P. Então, menos 2 menos 0, menos 2. Está aqui. Perfeito. Agora, o vetor PB. O vetor PB é ponto B menos P. Então, primeira coordenada do B menos a primeira do P. 5 menos x. Está aqui, ó, 5 menos x. Agora, segunda coordenada do B menos a segunda coordenada do P. Menos 4 menos 0, menos 4. Está aqui. Perfeito. Então, ele quer que a distância de P até A é igual à distância de P até B. Ou seja, o módulo deste vetor é igual ao módulo deste vetor. Que eu escrevi aqui, ó. O módulo do primeiro vetor PA é igual ao módulo do segundo vetor PB. Agora, a gente sabe o que é o módulo do vetor. É raiz quadrada de primeira coordenada ao quadrado, menos 1 menos x ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Igual, módulo deste vetor, a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, 5 menos x ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, ou seja, menos 4 ao quadrado.
Então, aqui, ó, vamos já cancelar as raízes, né? Porque tem raiz aqui, então cancela as raízes, né? Agora, vamos desenvolver esse aqui, ó. Menos 1 menos x ao quadrado vai dar 1 mais 2x mais x ao quadrado, né? Quadrado do primeiro, 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, 4. Beleza. Agora, vamos fazer isso aqui, ó. 5 menos x ao quadrado é o quadrado do primeiro, 25, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, menos 10x, mais o quadrado do segundo, ou seja, mais x ao quadrado. E mais, menos 4 ao quadrado, 16. Agora, a gente vê que x ao quadrado vai embora com x ao quadrado. No primeiro membro eu tenho 2x e no segundo membro eu tenho menos 10x. Passo o menos 10x para o primeiro membro, fica 2x mais 10x. Primeiro membro fica 12x. Agora vamos passar todos os números para o segundo membro. Olha lá. Tenho 4 mais 1 no primeiro membro, 5. Passa para cá, 25 menos 5, 20. 20 mais 16, 36. Então, eu tenho 12x igual a 36. Ou seja, x igual a 3. Pronto, determinei o valor de x. Se eu determinei o valor de x, eu determinei meu ponto P, cuja coordenada é x, 0. Ou seja, meu ponto P tem coordenada 3, 0. Porque o x vale 3. Então, meu ponto P tem coordenada 3, 0. Ok? Então, é isso, pessoal.